algum problema no sistema, mas não está aparecendo para lançar a nota de vocês. Vocês sabem por quê? São Thaisa Caroline, João Paulo, Yasmin, Ana Thalita, Inês e Ellen. Desses, Ellen foi a única que havia entrado em contato antes da prova, dizendo que não estava matriculada, mas Alexandre tinha permitido que fizesse a prova, e aí os outros, eu não sei o que se passou, né? Mas não estão aparecendo no sistema para lançar as notas. Pronto. Que, inclusive, aqui, pelo menos online, aqui está a Thaisa e João Paulo. Aí, se alguém responder no grupo, Bruno, você comunica, por favor? Os demais, já foi lançada a nota. Ô, professora, Oi. por que minha nota não está saindo no portal? Porque no meu, quando eu entro no portal, não aparece seu nome. Exatamente esses nomes que eu estou dizendo aqui. Vocês estão com algum problema na matrícula? Não, professora, eu estou matriculado. Só que eu acho que me matricularam em outra turma. Pronto, eu acredito que deve estar acontecendo isso, porque esses nomes que Bruno, inclusive, mandou no grupo, não estão aparecendo no sistema. Por isso que não foi lançada a nota. Quando você entra, você sabe o código da turma que você está matriculado?
Você sabe se é na A ou na B? Ou você pode estar matriculado com o código da turma da manhã. Thaisa estava com problema na matrícula, a mesma coisa de Ellen, no caso de Thaisa, né? Que Ellen já havia falado comigo. Pode falar, João Paulo. Eu vou passar, professora, o meu código para ver se é igual ao seu. Certo. Deixa eu pegar aqui também. Vamos ver. Então é isso, João, porque você está matriculado na turma B. E a turma do meu portal é a turma A, com o final NNA. Aí você tem que ver isso com o Alexandre, porque por isso não aparece seu nome para lançar sua nota. Aí você tem que ver com ele para poder fazer essa mudança de turma, tá certo? Thaisa disse que já está vendo. Ellen também já havia entrado em contato comigo. Então, tem que ver com Yasmin, Ana Thalita e Inês o que é que está acontecendo com elas. Se é porque também não estão conseguindo, né, essa questão da matrícula, ou se está acontecendo a mesma coisa que com João Paulo. Se estão matriculados em outra subturma, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai sair um pouquinho, né, do que a gente vinha falando. Inclusive, para essa oficina profissionalizante, eu havia convidado uma amiga minha para falar um pouquinho para vocês, mas aí a bebê da irmã dela nasceu hoje, e aí não deu para ela estar aqui com a gente, mas a gente vai falar um pouquinho, vai ser uma aula mais breve. Eu sei que já estamos, como a gente já falou, né, em outras vezes, eu sei que vocês também estão cansados, que inclusive no nosso cronograma, na próxima semana, já seria para a gente iniciar a clínica. Sendo que essa semana, Guilherme havia entrado em contato comigo para saber como era que se daria a marcação das nossas clínicas. Mas tanto eu quanto Paula estamos esperando vocês terem a reposição de dentística. E aí ele entrou em contato com o Alexandre para ver essa questão, como era que ia ficar sobre as reposições de dentística de vocês. E aí eu não sei se foi informada alguma coisa a líder da turma, mas eles iam tentar agilizar essa reposição do laboratório de vocês para que a gente possa começar as clínicas, tá certo? Foi comunicado alguma coisa a vocês durante essa semana sobre a disciplina de dentística? Não. Pronto, mas Guilherme havia dito que isso foi no início da semana, então ele havia dito que iam ver essa situação, tá certo? Mas eu espero que a gente retorne logo, inclusive com a turma do 7º, né, que agora está no 8º, nós vamos retomar a clínica do adulto a partir do dia 31. Então, eu espero também que a gente possa começar nossas clínicas o mais breve possível, tá certo? E aí, hoje, a gente vai conversar um pouquinho, que, inclusive, eu peço que vocês possam interagir mais, porque hoje vai ser mais um bate-papo mesmo da gente. Então, se vocês puderem interagir mais para a gente fazer um momento mais dinâmico, tá certo?
já que não é assunto propriamente de odontologia, e é uma coisa que todo mundo está inserido e que vem cada vez mais crescendo, não só na odontologia, mas em todas as profissões, né? E aí vamos falar hoje do poder das redes sociais na odontologia. Como a gente sabe, hoje, as redes sociais, elas são o melhor lugar para se vender qualquer que seja o produto, né? E nós, como dentistas, também oferecemos um produto. Nesse caso, o produto é o nosso serviço. E aí, hoje nós temos as redes sociais que podemos lançar mão delas e utilizar ela como uma ferramenta de venda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que hoje em dia eu acredito que é o que mais se fala. Só hoje eu não me canso de receber proposta de empresas, de pessoas que fazem marketing, mandando mensagem no Instagram perguntando se eu quero fazer tráfego pago. E aí, só hoje eu acho que eu recebi uns 6. Então, vocês veem que isso daí tem crescido cada vez mais, inclusive hoje, as pessoas que ensinam como lidar com as redes sociais, isso inclusive virou profissão, né? É uma profissão nova, ensinar aos outros a utilizar a rede social no âmbito da sua profissão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é importante a gente aprender nesse período agora de pandemia. Até no início do ano, eu não utilizava muito minhas redes sociais para divulgar odontologia propriamente dito. Eu postava alguma coisa ou outra sobre odontologia, sobre meus atendimentos, mas eu não utilizava as redes sociais com essa finalidade. Meu perfil era mais pessoal, e aí, nesse período de pandemia, como a gente teve mais tempo, né, de, inclusive, fazer alguns cursos online e tudo mais, eu cheguei a fazer 2 cursos nessa pandemia sobre posicionamento digital, e aí o primeiro curso que eu fiz me abriu os olhos e, inclusive, eu comecei a ter um retorno com isso. Então, eu resolvi investir mais nessa área, e daí eu fiz outro curso e comecei a me posicionar melhor nas redes sociais, tentar fazer um mix de coisas. E aí, como eu fiz 2 e os 2 foram bem diferentes, então eu tive os 2 pontos de vista, né? Porque cada pessoa que vai ensinar como se comportar, digamos assim, nas redes sociais, ela vai ensinar o que para ela deu certo. Mas aí muitas vezes não dá certo para você, porque a rede social, ela não tem assim uma receita pronta. Você vai de acordo com o seu público. E aí muitas vezes o que para um deu certo pode não dar certo para você. E aí eu fui tentando e mesclando o que eu fui aprendendo aqui e ali. E hoje eu tomei para mim uma forma que dá certo, e com isso eu tenho o retorno, e o retorno para a gente, o que a gente quer, não são seguidores e sim pacientes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aí eu gostaria que vocês interagissem um pouquinho, quem já faz uso das redes sociais, seja para divulgar alguma coisa, quem de vocês já trabalha com outra coisa que não seja com odontologia e utiliza rede social para isso. Alguém já faz uso nesse intuito ou somente como com o intuito normal de fazer suas postagens do dia a dia? Ninguém? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, falar assim rapidamente, né, sobre a internet.
hoje em dia ninguém vive sem, e com o uso da internet chegou uma era chamada Era da Informação. Hoje a gente tem, inclusive, a facilidade de ter essas aulas online por conta da internet, né? E não tem mais, Bruno. Pois comece a entrar novamente nas redes sociais, porque é muito importante. E aí já comece a construir um perfil, seja ele pessoal ou profissional, para que você já comece a se utilizar dessa ferramenta. Então, assim, o que a gente pode ver é que, principalmente, né, nesse ano de 2020, com essa pandemia, a gente viu a importância da internet, a importância não das redes sociais em si, mas da internet para que tudo funcionasse, né? Porque passamos por um período onde a maioria das profissões funcionavam de casa, e aí a importância da internet para se fazer esse trabalho. E aí é justamente isso. Veio a era da informação, o que facilitou o acesso das pessoas a todo tipo de informação. Hoje a gente quer uma informação, a gente joga no Google e a gente já tem a informação pronta. A gente quer pesquisar por um artigo, tem biblioteca virtual. Então, assim, com o aparecimento da internet, facilitou e muito a nossa vida, né? Então, hoje, se a gente quer obter um conhecimento sobre um assunto, uma pesquisa, sobre um produto, serviço, antes de adquiri-lo, a gente vai ali, joga na internet, a gente pode ver especificações, pode ver, no caso de um produto, a classificação, a nota que as pessoas dão a ele. Então, isso facilita e muito a nossa vida. Dados recentes do IBGE apontam que mais de 9 milhões de pessoas com mais de 10 anos de idade passaram a acessar a internet no último ano. Ou seja, foi um número muito grande. E eu acredito que esse número aumentou ainda mais devido à pandemia. Então, assim, muita gente que nem tinha, eu acredito, muito acesso à internet, passou a ter um acesso maior. Eu notei muito isso até na questão dos professores. Alguns professores um pouco mais velhos, que não tinham o costume de estar sempre na internet, não tinham redes sociais, e aí tiveram que se reciclar para aprender a manusear, né, os sistemas, para que pudesse, inclusive, dar essas aulas online, né, dessa forma remota. Então, assim, algumas pessoas que nem tinham esse contato direto passaram a se utilizar da internet para que pudessem fazer os seus trabalhos nesse período de pandemia. Então, eu acredito que se o acesso já era grande, ele dobrou, triplicou aí por conta desse período que passamos em casa. Mais da metade dos internautas possui entre 10 e 29 anos, ou seja, ainda constitui um público mais jovem. E o público feminino é bem representativo, ou seja, as mulheres passam mais tempo na internet do que os homens. Deve ser vendo a vida umas das outras. Mas, enfim, as mulheres utilizam mais a internet do que os homens. E notem que o número realmente é um número grande, 51,5% é um público mais jovem. E aí a gente sabe que realmente isso a gente já poderia ver desde antes, né? As pessoas mais jovens são mais atualizadas nesse mundo digital, mas aí eu acredito que, como eu falei há pouco tempo, as pessoas mais velhas tiveram que se reciclar quanto a isso para poder lidar com toda essa transformação que a gente teve, principalmente no decorrer desse ano de 2020. Então, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas acessam as redes sociais diariamente. Ou seja, mais de 30 milhões de pessoas estão todos os dias nas redes sociais. Em todas as regiões do mundo, as mulheres são mais engajadas do que os homens. Então, vejam que, novamente, falando aí das mulheres, na América Latina, elas passam, em média, 8 horas e meia conectadas. Ou seja, das 24 horas do dia, 8 horas e meia estão conectadas
a internet ou alguma rede social. O brasileiro, ele demora, em média, 18,5 minutos em cada visita que faz às redes sociais. Isso quando a gente tem alguma coisa para fazer, né? Que vai responder uma mensagem, aí vai olhar tudo, esquece de responder a mensagem e não faz o que estava para fazer e está lá na rede social. A gente, hoje em dia, é um hábito tão grande, né? Já faz parte das nossas vidas, as redes sociais, que muitas vezes acontece isso mesmo. Às vezes a gente pega o celular para fazer alguma coisa que era importante e aí se distrai com alguma mensagem, algum comentário, seja no Instagram, no que for, e aí a gente passa minutos ali, esquece até o que ia fazer ao pegar no celular, né? Eu acho que até essa questão da facilidade do celular, eu acho que foi isso também que fez se dar esse crescimento do uso da internet, porque alguns tempos atrás, quando o uso era basicamente somente pelo computador, eu acho que só a dificuldade de você ir ligar o computador para poder acessar, entendeu? O tempo, a demora que isso causava, tinha um número menor de usuários de internet. E hoje em dia, a facilidade do celular, todo mundo tem internet à mão, né? Até pelo uso do WhatsApp. Então, assim, o tempo gasto no mundo é de 12,5 minutos. E só no Brasil é 18,5. Então, o Brasil está aí entre os países que mais acessam, que passam mais tempo na internet. O Brasil é responsável por 10% do tempo total consumido no mundo todo, em redes sociais. Então, assim, o Brasil está aí no ranking de pessoas que mais acessam as redes sociais durante o dia, ocupando o segundo lugar mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que em médias são gastos 48,17 minutos por dia. É muito tempo mesmo. Junto com a internet vieram as redes sociais, seja o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, todas as redes sociais que tem aí, que a função principal é a de relacionar as pessoas. E aí, inicialmente, que há muito tempo atrás, né, quando ainda era Orkut, começou uma rede social que tinha realmente essa pretensão de criar um relacionamento entre as pessoas, né? E aí tinha aquela questão de depoimento, as pessoas que eram mais achegadas, a gente escrevia depoimentos, mensagens que a gente poderia deixar expostos para os outros verem. E aí isso cria uma relação entre as pessoas entram na conta uns dos outros para visualizar, seja as fotos. Isso daí vem desde o Orkut. E com isso, a gente cria uma relação interpessoal. Se aproveitando desse relacionamento que pode ser criado com as redes sociais, isso começou a ser trazido para o âmbito profissional. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter um relacionamento entre pessoas nas redes sociais, a gente também pode criar um relacionamento entre empresas e pessoas. E aí é isso que hoje se faz, né? As empresas, elas têm tomado conta também das redes sociais para criar essa interação com os usuários. Então, eu tenho uma empresa, se no seu caso é um consultório, seja um consultório grande ou um consultório que seja somente você como dentista, você é sua empresa. E aí eu passo a utilizar as redes sociais a fim de mostrar o trabalho da minha empresa para que as pessoas que ali veem possam consumir o meu produto. Então, eu quero criar um relacionamento entre o meu produto e aquela pessoa que vai fazer uso do meu produto. Então, é uma relação da minha empresa com a pessoa que vai consumir. Então, por isso que hoje em dia, né, se dá tanta ênfase às redes sociais como um meio de divulgação de um produto, de um serviço, porque é uma forma de chegar a muitas pessoas, visto que durante muitas horas por dia existem muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, hoje, a internet e as redes sociais
são uma forma de você expor o seu produto e ser visualizado por um grande número de pessoas, porque até então, há muito tempo atrás, o que era que acontecia? Para a gente fazer uma divulgação, você teria que fazer o quê? Uma divulgação em rádio, uma divulgação em um outdoor, uma divulgação, quem pudesse mais, em um meio televisivo. E hoje em dia, isso daí se tornou muito fácil. E uma coisa que é excelente, gratuito. A maioria, né, tirando a parte de tráfego pago, a maioria é gratuito. Você pode se utilizar de uma rede social gratuita, que a única coisa que vai consumir é a internet, e fazer a propaganda do seu negócio, né? Então, isso daí foi a sensação, o fato de ser gratuito. E aí, o que é que a gente pode fazer com nossas redes sociais? Podemos utilizar esse poder que as redes sociais têm para informar e educar os nossos pacientes. Oferecer conteúdos interessantes sobre saúde bucal, informações úteis sobre tratamentos odontológicos, tirar dúvidas de pacientes de forma informativa. E isso lembrando, sem dar consulta ou diagnóstico online, porque isso é antiético segundo o nosso Código de Ética Odontológica. Tá certo? Então, a gente pode utilizar as redes sociais para tudo isso. E isso é muito bom, porque cria um vínculo, um relacionamento entre vocês e o paciente. E aí vocês vão ver, com o passar desses anos na faculdade, e assim que saírem dela, que isso é importantíssimo. A gente não está ali somente para tratar, a gente está ali para criar vínculos. E aí, quando a gente trata o nosso paciente e a gente cria um vínculo com ele, além do tratamento ele ser mais prazeroso, você vai ter a fidelização daquele paciente. Então, assim, no momento que eu estou presente, seja virtualmente, por meio de uma rede social, mas eu estou presente na vida do paciente, então eu tenho a possibilidade de criar um vínculo com ele. E aí, quando ele pensar assim, eu vou fazer um tratamento, ele vai lembrar de você, porque ele tem um vínculo com você. Então, no momento que você se posiciona nas redes sociais, que você utiliza as suas mídias sociais para educar, para fazer uma postagem sobre dicas de escovação, sobre alguma curiosidade na odontologia, dar alguma informação importante. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes elas chegam para perguntam via direct. Então, que vocês sejam solícitos para responder e criar essa interação com os pacientes. Hoje vocês estão na graduação, mas aí vocês iniciando isso desde agora, vocês podem ter possíveis pacientes assim que vocês se formarem. Então, é uma coisa que vocês podem ir construindo, né, com o passar desses anos, para que quando vocês finalizem a graduação, vocês já tenham esse nome pré-estabelecido. Gente, comentem alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. E aí, isso se chama de marketing de conteúdo, que seria justamente isso. Você utilizar as suas redes sociais para fazer um marketing, mas não só um marketing de chegar ali e oferecer o produto. Você fazer um marketing gerando conteúdo para que o seu paciente se interesse pelo seu perfil, passe a lhe seguir, passe a acompanhar o seu dia a dia do seu consultório, e aí ele sinta o desejo de consumir o seu produto, ele sinta o desejo de ser seu paciente, de ser atendido por você. E aí é quando se fala que o importante nas redes sociais, o importante numa rede social como o Instagram, por exemplo, não são números, não é quem tem mais seguidores. Isso daí só importa, eu acredito, para os blogueiros. Mas, na verdade, é você ter seguidores que se transformem, que se revertam em seus pacientes. Porque o que é que você está querendo? Qual o seu principal objetivo com aquela rede social? O meu principal objetivo, por exemplo,
Se você parar e disser assim, não, o meu principal objetivo é mostrar a minha vida e o que eu faço no meu dia a dia. Tá bem, então você vai fazer isso como objetivo. Mas aí, se o seu objetivo for, não, eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero chamar pacientes com o meu perfil, então o que é que você vai dar ênfase? Você vai dar ênfase em informar o seu paciente, tudo isso que a gente falou. E isso daí vai atrair o paciente, ele vai passar a lhe seguir porque ele gosta das suas informações, porque ele gosta das dicas que você dá sobre saúde bucal. E aí, com o passar do tempo, ele lhe acompanhando, ele vai querer ser seu paciente, ele vai desejar ser atendido por você. Então, assim, isso daí que a gente faz é um marketing, que aí a gente oferece o conteúdo. No caso, seria assim, o marketing, eu não vou colocar somente um antes e depois de uma restauração, tá certo? Porque aí muita gente pode estar fazendo isso. Mas aí eu vou oferecer conteúdo para que aquele paciente ele possa seguir minhas redes sociais, possa se interessar pelo meu serviço, possa se interessar por mim como profissional e a partir daí ele queira consumir o meu serviço. Então, eu estou fazendo um marketing de conteúdo para ele se interessar primeiramente por quem eu sou e pelo profissional que eu sou, para depois ele querer fazer o tratamento comigo. Então, isso daí se chama de marketing de conteúdo, tá certo? A comunicação, ela é fundamental para qualquer pessoa que deseja se conectar com sua tribo, com seu público. Não adianta você ser o melhor profissional, mas só ficar dentro do consultório, fazer um trabalho incrível, mas não se dedicar a levar esse trabalho para mais pessoas, né? Porque o que é que acontece? Principalmente se você for de uma cidade grande, que como eu atendo no interior e em Recife, eu vejo a diferença que se tem, inclusive porque eu também tenho amigas, e a maioria são todas de Recife, né? Porque eu fui tanto da faculdade, eu fui da Federal em Recife, também minha especialização eu fiz em Recife, então, assim, meu vínculo maior de profissionais é em Recife. E aí eu vejo, muitas vezes, a dificuldade que se tem em uma cidade grande, do seu nome, né, do seu nome ser notado, digamos assim. Então, você pode ser um excelente profissional. Se você só ficar dentro das quatro paredes do consultório, você só vai viver naquele mundinho, você só vai ser conhecido por aquelas pessoas que frequentam o seu consultório. Então, o que as redes sociais, elas vêm é para lhe tirar de dentro dessas quatro paredes e lançar o seu nome para o mundo. Então, assim, no interior, que eu sei que na turma tem muita gente do interior, eu vejo isso mais fácil, porque geralmente interior, dependendo do tamanho, se for um interior muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, o boca a boca é o mais importante, né? É do paciente que chega para o outro e que fala bem do seu serviço, e o outro que fala para o outro. E aí se cria aquele boca a boca, e isso daí é extremamente importante. Mas principalmente numa cidade grande, como, por exemplo, Caruaru. Caruaru é uma cidade que tem centenas de profissionais, centenas de dentistas. Então, como se destacar em meio a tantos dentistas? Então, assim, a gente precisa mostrar o nosso trabalho para que as pessoas vejam e se interessem por ele. Então, hoje em dia, a facilidade que se tem é essa, é que eu posso, de uma forma, eu posso fazer de casa, né? Eu posso fazer de onde eu estiver, na verdade, a promoção do meu serviço. Então, eu posso fazer um bom trabalho e mostrar ao mundo aquele bom trabalho, para que alguém que veja sinta o desejo de consumir aquele meu trabalho. Então, é basicamente isso. Então, é fundamental que a gente possa... Em São Caetano, é todo mundo na mesma rua, todos os dentistas juntos, né? Mas isso não é problema. Aqui no interior também é bem pequenininho e, inclusive, vai ter sempre um do lado do outro. Mas eu acredito, olha, gente, quanto a isso, eu trabalho em Recife, em uma clínica, que somos cerca de 20 dentistas.
Muito bom, Bruno. Chama todo mundo e faz uma clínica. Lá em Recife, eu trabalho em uma clínica que somos praticamente 20 dentistas. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo dentista, gente. Isso daí, olha, a questão de... A gente não pode ver o nosso colega de profissão como alguém que está ali para competir conosco. Se o paciente não for desdentado, temos 32 dentes em cada boca. Gente, isso é dente, é muito dente. Se você pegar uma cidade, por menor que ela seja, se você tiver ali 100 pacientes numa cidade de 10 mil habitantes, é uma quantidade mínima, entendeu? Então, imagine, tem muito paciente, tem paciente para todo mundo, então a gente não deve ver o nosso colega de profissão como alguém que está ali para roubar paciente da gente. Pelo contrário, a gente tem que agregar aquilo dali. Lembro que assim que eu me formei, há 7 anos atrás, eu entrei em contato com um dentista e eu perguntei se eu poderia atender numa clínica lá junto com ele, e ele me falou que não era interessante para ele. E aí, hoje, eu poderia estar, inclusive, atendendo com ele, mas aí, como ele disse que não era interessante para ele, eu segui meu caminho, ok. Só que, com o tempo, eu abri o meu consultório. E aí, seria mais interessante se ele tivesse me acatado juntamente a ele, porque na hora que você não agrega, você separa. E aí, o meu pensamento já é diferente. Hoje, na minha clínica, eu quero ficar mais com ortodontia, e aí eu já tenho mais 2 dentistas comigo, tem um monte de prima que está fazendo odontologia, que também as portas estão abertas, uma, inclusive, eu já orientei para que ela fizesse odontopediatria, que é uma coisa que eu não faço e que eu vejo que tem uma necessidade grande por aqui na Redondeza. E aí, assim, eu acredito que a gente está ali, todo mundo para se ajudar. E, inclusive, uma das dentistas, ela se formou agora há pouco, na metade do ano, e ela foi falar comigo a mesma coisa que há 7 anos atrás eu fui falar com aquele dentista. Ela chegou e veio falar comigo se tinha alguma chance dela começar a atender no meu consultório. Eu disse, com certeza, tem. Inclusive, também orientei ela, e ela está fazendo o curso de especialização em prótese. E assim, eu acredito que tem mercado para todo mundo mesmo. Então, não vejam o seu colega de profissão como alguém que está ali para tirar paciente de você, mas que possa ser realmente um colega de profissão para quem, se você não faz aquela especialidade, para quem você possa indicar um paciente, que é assim que funciona em Recife. Nós somos mais ou menos uns 20, cada um faz uma especialidade, às vezes em alguma especialidade mais de um faz. Temos 5 endodontistas, temos 3 ortodontistas, e tem espaço para todo mundo, tem paciente para todo mundo, tá certo? Então, que seja assim. Mas aí, todos são em linha reta lá em São Caetano. Então, você, Bruno, tem que começar a se destacar desde agora, para que você, nessa linha reta, possa ser o que o paciente diga assim, não, eu vou para Dr. Bruno, porque eu vejo o trabalho de Dr. Bruno nas redes sociais, que é a primeira coisa. Gente, o primeiro lugar onde o paciente vai lhe procurar. Ele vai procurar saber quem você é, ele vai procurar ver se você posta alguma coisa sobre o seu trabalho, ele vai procurar ver o que as pessoas comentam sobre o seu trabalho. Ele vai se informar disso antes de ir para você, principalmente se ele não lhe conhecer, tá certo? Então, ele vai para você ou porque alguém indicou. A primeira coisa, o que mais chega é alguém que indicou. Então, ou o paciente chega em você porque alguém o indicou, ou ele chega em você porque ele lhe viu nas redes sociais, ou ele chega em você, no caso dos planos, porque ele ligou para o plano e o plano disse que você atendia por aquele plano. Mas aí é muito importante as redes sociais, porque o paciente, ele vai lhe procurar nas redes sociais e ele quer ver o seu trabalho. Por isso que é importante, mesmo que você tenha um perfil pessoal, que você comece a se posicionar, mesmo que você não queira, eu não quero transformar meu perfil pessoal em profissional. Ou você faz uma nova conta, ou pelo menos você esporadicamente posta uma coisa ou outra, porque aí o paciente vai lhe procurar.
tá certo? Eu não tenho problema em ter o mesmo perfil, pessoal e profissional. Já eu tenho amigas que acharam melhor separar isso daí. Principalmente porque eu tenho uma amiga que gosta de postar muita foto, foto em praia, isso e aquilo outro, e às vezes os pacientes, eles veem isso, alguns não tem problema com isso, outros veem um pouco mais, vocês entendem, mas enfim. Então, assim, mas comecem dessa forma que vocês vão ver que vai trazer benefícios para vocês no futuro. Lembrando somente que o que postar? Lembrem-se sempre que nós temos um código de ética, que é o Código de Ética Odontológica, e aí o nosso código de ética nos proíbe de algumas coisas. Até um certo tempo atrás, antes desse boom das redes sociais, antes de surgirem os blogueiros, antes de surgir o Instagram, até um tempo atrás, era estritamente proibido dentista fazer postagem de tratamento dentário, mostrando antes e depois. E aí, mudou? Não mudou. O nosso código continua o mesmo, sendo que tiveram algumas ressalvas e aí a gente vai falar sobre elas. No nosso código de ética diz o seguinte, que é proibido expor ao público leigo artifícios de propaganda com o intuito de granjear clientela, especialmente a utilização de imagens e ou expressões antes, durante e depois, relativas a procedimentos odontológicos. Isso é o que diz o nosso código de ética. Então, o que foi que começou a acontecer com o surgimento tanto da harmonização facial na odontologia, porque quem primeiro começou a fazer essas postagens de antes e depois, assim, mais descaradamente, foi a harmonização orofacial. E aí, isso daí veio muita crítica, vocês sabem que até hoje a gente luta na justiça, vez ou outra ainda tem algumas questões na justiça, né, da classe médica com a classe odontológica, mas até o momento nós temos ganhado e está aí a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia, mas começou-se a postar os tratamentos. E aí, o que foi que os dentistas, né, os que iniciaram isso daí, que eles falaram? Que o Código de Ética, ele dizia que era proibido utilizar as expressões antes, durante e depois, mas não que era proibido fazer uso das imagens. Aí, o que as pessoas começaram a fazer? Utilizar as imagens. Os pacientes, eles já conseguem ver o que é antes e o que é depois, e não utilizar o nome antes e depois. E aí, muita gente ainda utiliza, se você perceber, mas aí usaram desse artifício para que pudesse fazer as publicações e, sem colocar esse nome antes e depois, não infringir o código de ética. Alguns ainda continuam utilizando, mas é passível de multa, né? Porque vocês sabem que, no caso de alguma denúncia, o conselho ele vai averiguar e, inicialmente, ele chama a atenção. Se caso não for corrigido, ele pode multar o profissional. Mas aí começaram a se utilizar disso. Se eu não uso a expressão, então eu não estou infringindo o código de ética. Então, muita gente hoje se utiliza das redes sociais para postar tratamento. Postar tratamento de clareamento, de lente de contato, de harmonização orofacial. Você vai ver muito, principalmente de harmonização. E o paciente adora, gente. O paciente adora ver resultado. Por quê? Porque ele quer ver se os tratamentos que você realiza são bons. Porque você não vai para um profissional que faça um tratamento ruim. Então, assim, muitas vezes ele vai procurar e vai ver se o tratamento que ele quer fazer, se tem alguma coisa sobre isso nas suas redes sociais, se você já executou um tratamento parecido com o que ele precisa, e ele vai se interessar pelo seu tratamento a partir daí. Por exemplo, o que é que acontece? Às vezes, eu faço um planejamento de um caso ortodôntico, e o fato de eu postar, muitas vezes, nos stories, aí eu posto
o planejamento de um caso ortodôntico. E aí, alguns pacientes vão e falam comigo, nossa, meu dente é assim, então tem solução, vou lhe procurar. Então, isso daí é marketing digital. Isso daí é se utilizar da ferramenta, que é o Instagram, para trazer paciente, né? Porque aí eu estou postando um caso clínico meu que eu estou tratando e outro paciente que viu e achou semelhante ao dele vai falar com você, vai em busca de você, porque ele acredita que se você está tratando o outro, você tem a capacidade de também tratar o dele, tá certo? Então, é importante, mas aí tomando os cuidados de não infringir o nosso código de ética, tá certo? Tem que ter esse cuidado. As pessoas não compram o que você faz, elas compram quem você é e a transformação que pode fazer na vida delas. Essa frase eu achei muito interessante. Por quê? Porque você, por exemplo, se você vai numa rede social e você vê um tratamento lindo, você está ali, você vê um tratamento lindo, mas você nem conhece o profissional. Você de cara, você não vai procurar ele para fazer aquele procedimento. Primeiro, você vai buscar saber quem ele é. Você primeiro vai buscar interagir com ele para poder consumir o produto que ele oferece. Então, assim, você não compra o que ele faz, você compra quem ele é. Você compra se ele é um bom profissional, você compra baseado em todos os tratamentos que ele realiza. Você não vê simplesmente uma imagem de antes e depois e compra o serviço, entendeu? Então, por exemplo, um tratamento que é um tratamento médico caro e que as pessoas às vezes têm algum receio, algum medo, seria um tratamento de cirurgia plástica. Ninguém vai colocar silicone com um médico desconhecido, entendeu? Então você tem que ter referências e também você não vai chegar no Instagram, vai buscar um médico lá, cirurgião plástico, e viu um tratamento um antes e depois dele e vai consumir aquele produto dele. Ah, então eu vou fazer com ele porque eu vi uma foto de antes e depois. Não. Você vai procurar saber quem é, você vai interagir, você vai seguir, você vai ver o dia a dia dele no consultório, você vai ver comentários dos pacientes que ele já atendeu, você vai ver referências. Então, você se interessa por ele, por quem ele é, pelo profissional que ele é, e não somente pelo que ele faz, não somente por aquele tratamento que ele realizou. Então, assim, é muito importante isso por conta de um comentário numa foto, um comentário de um paciente que ele faz numa foto sua, aquilo dali pode ser um instrumento de marketing preciosíssimo, porque, por exemplo, você coloca uma foto aleatória de um procedimento de antes e depois, e aí um paciente vai e comenta, melhor dentista do mundo, então outro paciente que vê isso, então diz, se fulano está comentando assim, então porque deve ser um bom profissional, deve tratar bem, entendeu? Tudo isso é levado em consideração. Ninguém quer falar nada, gente. Só o Bruno que está interagindo aqui. Bruna, só vai ser eu e tu aqui. Então, as redes sociais, como eu tinha falado no início, Thaisa está falando, como eu tinha falado no início, elas trouxeram uma possibilidade da gente divulgar o nosso trabalho com um custo baixíssimo, ou, na maioria das vezes, gratuito, né? Porque eu posso utilizar as redes sociais sem custo algum e colocar ali o meu serviço e fazer o marketing daquele produto, daquele serviço, sem precisar gastar nada. Assim como também tem a questão de tráfego pago, que também já é outra questão, que algumas empresas que ajudam nessa questão de posicionamento digital, elas ensinam como fazer tráfego pago, em que você investir, quais publicações promover, eles ensinam também como fazer promoções pelo Google, em tudo que é lugar, entendeu? Mas, basicamente, se você quiser fazer propaganda do seu negócio sem gastar R$ 1, é em rede social, porque é um lugar onde vai ter muita gente e aí você pode expor o seu trabalho e ser visualizado por muito mais pessoas. E aí,
o que é que isso gera? Visibilidade. Você se torna, foi o que eu falei, tem ali, na Rua de Bruno, tem um monte de dentista, mas aí nenhum se posiciona. Bruno chega lá, abre um consultório e começa a fazer postagens de como é o consultório, de como é o atendimento dele. Alguns pacientes começam a falar, a comentar nas fotos de Bruno sobre o atendimento, isso e aquilo outro. Então, as pessoas, ao procurar um dentista em São Caetano e procurar nas redes sociais, primeiro elas vão encontrar quem? Bruno. Então, ele está mostrando, ele está se tornando visível. Então, pode ter um monte, mas aí quem vai se destacar é quem se torna visível, não é isso? E aí vale salientar. Então o dentista que não está nas redes sociais, ele não vai ter paciente, vai ter paciente. Até porque ele tem a clientela dele, que ele formou ao longo de todos esses anos, né? E como eu falei, o mais importante de todos, que eu ainda acredito que seja, é o boca a boca. Para mim, eu acredito que o mais importante ainda é o boca a boca. Mas hoje eu vejo frutos das redes sociais e assim, eu posso dizer a vocês que em relação à minha agenda de consultório, de quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, vamos supor que eu tive um aumento de fluxo de consultório em uns 30%. Hoje eu termino a semana, pronto, hoje é sexta-feira. Hoje eu termino a semana com todos os horários da próxima semana lotado. E fora que eu tive que deixar um dia de atender em Recife para vir também atender na Barra, porque eu estava precisando de mais horários disponíveis no consultório. Então, assim, isso eu vi que foi fruto de um posicionamento digital. E sabe por que eu vi isso? Porque eu comecei a me posicionar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a me posicionar para um público X. E aí eu vi que o retorno que eu tenho tido é justamente desse público X que eu resolvi me posicionar. E aí, nos próximos slides, eu vou falar disso para vocês e vou dizer qual público X foi esse. Então, isso daí dá visibilidade, credibilidade, porque se você expõe o seu serviço, se você mostra que tem propriedade de um assunto, se você tira dúvidas, se você fala de um assunto, então você mostra que você é um bom profissional, entendeu? Você tem propriedade em falar daquilo, do que se você não expõe nada, então como o paciente vai saber que você é capacitado? A capacidade de trabalho... Oi? Quem falou? É Diego. Oi, Diego. Também, uma aula que eu tive foi logo no começo, no segundo ou foi terceiro período. Eu vi que tinha que ter o maior cuidado para não colocar questão de preço, valor, essas coisas, promoção. Não podemos. Preço não se pode colocar. Ainda não se pode. No caso, só pode divulgar o trabalho mesmo, no caso, com a isso, do paciente, só divulgar o trabalho. E vocês vão ver até que eu não tenho problema com isso. Às vezes o paciente, ele chega e diz, doutora, olha, eu vi uma postagem, eu queria saber quanto está o clareamento. Aí você chega e diz assim, olha, marca uma consulta, passa logo o contato do consultório, marca uma consulta, a gente precisa avaliar qual vai ser o mais indicado para você. Você tem que explicar ao paciente por que você não vai passar o preço, entendeu? Porque muitas vezes, como por exemplo, até em relação à restauração, eu sempre explico também, vai depender do número de faces, da extensão da cárie, porque segundo o Código de Ética, a gente não pode expor preço em publicação nenhuma, a gente pode colocar. Ontem mesmo estava em um grupo que eu faço parte de dentistas de Pernambuco, colocaram uma publicação que um dentista em Recife estava jogando nas redes sociais promoção de clareamento. Isso não pode, a gente não pode divulgar nada como promoção. Por exemplo, no seu consultório, você quer fazer uma promoção, faça, mas não divulgue. Você faz no seu consultório, você pode até divulgar no boca a boca, mas aí nas redes sociais não pode, porque se alguém denunciar, o Conselho Tutelar, mas olha para isso, o Conselho de Odontologia, o CFO vai bater lá, tá certo? Ou o CFO ou o CRO. E aí, isso daí...
E outra coisa, gente, que vocês vão ver isso quando vocês se formarem. Quem denuncia são os próprios dentistas. Até porque quem conhece o Código de Ética Odontológica são os dentistas, não são os pacientes. Então, quem denuncia são os próprios dentistas. Infelizmente, eu tenho uma amiga que, inclusive, o Instagram dela é a coisa mais linda, ela faz curso de posicionamento digital e ela está crescendo muito. E aí, depois disso, o que mais chega é denúncia e fiscalização. E aí a gente olha assim e diz, meu Deus, porque quem está denunciando são, infelizmente, dentistas que muitas vezes queriam estar crescendo como ela, e aí denunciam para tentar impedir o crescimento do outro. E isso é uma pena, porque às vezes nós temos profissionais assim, que ao invés de tentar crescer também, eles querem bloquear o crescimento do outro. E aí fica, aí denunciam, aí o CRO chega lá e faz uma vistoria, aí está tudo certo. E assim vai. Eu acho que ela já está na 4ª ou 5ª denúncia e não tem nada de errado. Mas é assim mesmo. Mas tem que ter cuidado com isso. Nada de passar preço. Foi aquilo que eu falei também no início. Não pode passar preço e nem fazer consulta e diagnóstico pela internet, né? Que nesse caso da pandemia, alguns tipos de consulta, elas foram permitidas no período mais crítico, né? Que teve até umas coisas de teleconsulta, que até hoje a gente não sabe como se faz consulta odontológica pela internet, né? Porque se for somente assim, para dizer se aquilo é uma cárie, para dizer se aquilo é indicação de extração, de restauração, para visualizar uma radiografia, ainda bem, mas um tratamento odontológico ninguém faz via internet. Então, eu acredito que na odontologia isso não dê muito certo, não. Mas mesmo assim, ainda continua sendo proibido. Então, a credibilidade a gente já falou, a capacidade de você trabalhar pela internet, e aí o trabalho pela internet você pode fazer de tudo que é lugar, e como eu falei, a facilidade com o celular é muito grande, então de onde você estiver, você pode fazer. Fortalecimento da imagem, você fortalece sua imagem, tanto como pessoa, como profissional, você passa a ser lembrado, né? Porque, assim, quando você se posiciona, você não se torna só mais um, você se torna o desejo de consumo de alguém. Então, você tem que ser lembrado dessa seguinte forma. Quando eu penso em ortodontista, eu não sou só mais um ortodontista, eu sou a ortodontista que o meu paciente quer para ele, para o filho dele, entendeu? Então, eu tenho que ser lembrada assim. Eu não posso ser só mais um dentista, eu tenho que ser o dentista que aquele paciente quer consumir o serviço. Valorização do mercado odontológico, o que é super importante, porque até um tempo atrás, e ainda é muito desvalorizada a odontologia. Os planos de saúde, as clínicas populares desvalorizaram muito a profissão. Gente, eu fico passada, e inclusive eu comentei isso a semana inteira. Amanhã vou ser madrinha de um casamento, e aí eu fui fechar cabelo e maquiagem. E aí eu disse, gente do céu, como cabelo e maquiagem está caro. E aí eu sei que é trabalhoso tudo, beleza, mas aí eu fiz a comparação com um tratamento odontológico, que um tratamento, uma restauração, por exemplo, as pessoas acham caro uma restauração, uma coisa que vai durar aí uma eternidade de anos, entendeu? Então, vamos supor assim que uma resina boa para ter um desgaste, uma alteração de cor, ela vai durar aí no mínimo 5 anos. Então, as pessoas acham caro um tratamento que vai durar 5 anos e que é o preço de um cabelo e maquiagem que você vai remover na mesma noite. Então, assim, o nome disso é desvalorização, entendeu? É desvalorizar o trabalho do profissional. As pessoas desvalorizam o tratamento de saúde, né? As pessoas valorizam mais um tratamento de estética. Eu tenho isso, porque cresceu tanto a questão de harmonização facial, porque as pessoas procuram isso. As pessoas procuram coisas que deixem elas mais bonitas. As pessoas não tem pena de gastar com o cabelo, com a maquiagem, com uma sobrancelha fio a fio. Isso as mulheres, né? Não tem pena, gente. E aí, tá ali com o cabelo impecável, a maquiagem impecável, mas cheio de cárie nos dentes porque não quer investir num tratamento dentário, porque acha caro.
uma coisa que vai ser duradoura, né? Mas aí faz um penteado e uma maquiagem que vai tirar na mesma noite. Enfim, eu passei a semana pensando nisso. Isso é desvalorização. Então, a gente tem que passar a valorizar... Oi? O que a senhora acha, tipo, de estudantes, assim que terminar a faculdade, já abrir seu próprio consultório? É viável ou não? Assim, para você trabalhar, para você formar o seu network, sua rede de amizades? Veja, João, depende. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas, que não foi o meu caso, que vêm de famílias, às vezes, que têm condições, às vezes vêm de famílias que já têm um ciclo de amizade diferenciado. Alguns vêm de família que tem dentistas, tem pais dentistas, tios dentistas, e aí seria, sim, interessante, porque você já vem ali com uma clientela semi-pronta. No meu caso, eu não tinha ninguém de dentista na família, eu fui a primeira dentista na família, e hoje em dia voltei um monte, que a maioria dos meus primos estão tudo ou terminando ou fazendo odontologia. E aí eu fui a primeira dentista da família. Não tinha... Assim, aqui no interior, embora todo mundo se conheça, mas eu sempre fui muito caseira. Meus pais são conhecidos na cidade, mas eu acho que as pessoas nem sabiam da minha existência, até porque eu morei muitos anos em Recife, para fazer faculdade, tudo. Então, não adiantava eu chegar e já colocar um consultório, porque o custo para se montar um consultório é um custo alto, e aí eu sabia que eu não ia ter esse retorno tão rápido, né? E eu também não tinha aquele dinheiro sobrando para montar o consultório e ficar de braços cruzados esperando um dia esse dinheiro chegar e eu poder pelo menos pagar o consultório. Então, eu preferi iniciar. No caso, eu tive a oportunidade de iniciar em um PSF, e aí nesse PSF eu passei 1 ano e meio. E aí, sim, através do PSF, eu construí o meu nome, e aí as pessoas passaram a me conhecer, a conhecer o meu trabalho, e aí, sim, eu montei o meu consultório. Então, assim, nesse ponto de vista, se você não tem nada que lhe encaminhe nisso daí, porque às vezes, pronto, eu tenho amigos que com pais dentistas. Aí o pai foi, investiu e o filho tomou o lugar dele no consultório. Outras tinha tia dentista que foi e abre o seu consultório que eu vou indicar pacientes para você, faça uma especialidade tal, entendeu? E aí sim, dessa forma é interessante, mas se você não tiver um nome, você não vai ter a clientela, não a princípio, né? Porque a gente sabe que toda profissão na área de saúde, a gente precisa construir primeiro um nome. E assim, hoje, graças a Deus, a gente até brinca, porque em interior a gente é conhecido assim, fulano, filho de cicrano. Aí, aqui a gente brinca, porque meu marido, ele deixou de ser fulano, filho de ciclano, para ser fulano, marido da doutora Andréla. Eu disse, que bom, ganhei uma identidade. Então, assim, você tem que construir sua identidade. Eu acho que é mais garantido, se você não tem tudo isso que eu falei, construir o seu nome. Não precisa passar muitos anos, não, mas construir o seu nome e, a partir daí, você abrir o seu consultório. Porque é um gasto muito grande para você fazer um investimento e não saber se vai ter, a princípio, o retorno esperado. Entendeu? Isso é o meu ponto de vista, assim, pela vivência que eu tive. Agora, sim, saí da faculdade, eu já passei por plantão, já dei plantão odontológico, já trabalhei, eu acho, depois que eu saí da faculdade, em 5 ou 6 lugares, e ralei muito, muito e muito. Inclusive, eu estava falando hoje com um paciente meu, um adolescente, e eu dizendo justamente isso. Gente, hoje eu fico muito feliz com a valorização que a odontologia tem tomado, principalmente depois desse negócio assim, de Invisalign, acredito que vocês já ouviram falar. Isso daí subiu o patamar da odontologia, porque não sei se vocês conhecem, mas o Invisalign é um aparelho invisível, que são as plaquinhas, e é o aparelho dos artistas. E o Invisalign, ele é extremamente caro.
sendo que está tendo público para isso. E as pessoas começaram a valorizar mais o serviço odontológico por conta disso, porque no momento que eles começam a consumir um produto muito caro, eles valorizam mais o que é mais em conta. Então, por exemplo, se hoje um tratamento com Invisalign é 8 mil, 10 mil reais, então o paciente ele não vai achar caro colocar um aparelho estético por 1.500. Mais ou menos isso, entenderam? Então, assim, isso daí já ajudou a valorizar a odontologia. Isso, Bruno, só que o Invisalign ele já é o original. É porque tem outros alinhadores que chama de alinhadores invisíveis ou alinhadores digitais, mas o Invisalign ele é a marca comercial. E aí tem a empresa Invisalign, que é a empresa americana não, ela é alemã, se não me engano. E ela tem aqui no Brasil uma filial, entendeu? E aí esse valor já é o valor em reais, mas fica mais ou menos numa média disso, um tratamento para passar para o paciente, numa faixa de 8, 10 mil, 12 mil, nessa faixa. E aí isso daí acaba gerando uma valorização dos outros tratamentos, entendeu? É como quando você vai morar numa cidade grande, onde tudo é extremamente caro, e antes uma coisa, quando você vem para o interior, que você achava caro, você passa a achar barato, porque você é acostumado com os preços de lá. Então, pode ser que isso daí gere uma valorização melhor na odontologia. Esperamos que sim, né? E aí, o desejo por serviços odontológicos. O desejo do paciente de consumir o seu serviço. Tem a questão que as pessoas ainda têm muito medo de dentista, tem muito receio, tem muita gente que trava, né, realmente. E você tem que tirar esse desconforto do paciente, tem que mostrar uma odontologia leve. As redes sociais é muito importante para isso. Você postar o dia a dia no consultório, você postar uma foto mais fofinha para ir tirando aquele medo do paciente, aquele receio que ele tem justamente com o dentista. Então, isso daí é para que ele possa desejar, né, fazer um serviço odontológico, mesmo com medo, mas que ele tenha aquela confiança no seu trabalho para chegar até você. Aumento nas vendas, que é o que a gente pretende se a gente está se posicionando com esse intuito, né? O intuito de gerar, como é que se diz? De trazer seguidores para dentro do consultório, né? Então, a gente quer aumentar as vendas. Conscientização sobre a importância de prevenção, que também é muito importante a gente conscientizar, né? Fazer posts relacionados a isso, para que o paciente possa estar se prevenindo, ter um feedback espontâneo e criar valor ao produto, né, ao que você oferece às pessoas. Como eu falei, muitas vezes você não vai chegar para o paciente, comenta lá na minha foto, mas aí tem um feedback espontâneo. O paciente, ele vê um tratamento e aí ele valoriza o seu trabalho, entendeu? Isso daí é um feedback espontâneo. Não precisou você pagar para alguém, como hoje em dia a gente sabe que tem, principalmente muitos desses blogueiros, dessas pessoas que cresceram na profissão, foi através disso, né? De empresas que faziam contas falsas e que vai lá e comenta, faz comentários fictícios para gerar engajamento. A gente não precisa disso. O que a gente quer é feedback espontâneo, é o paciente que chega lá e que valoriza o seu serviço. E isso daí é porque criou-se um valor no seu serviço, né? Valor é diferente de custo, né? Custo é o que ele paga, valor é o que ele realmente dá ao serviço, né? E aí a gente tem que desconstruir aquela ideia de que ele está pagando, né? Ele tem que perceber que aquele serviço dali ele não tem custo, ele tem um valor e esse valor tem que ser inestimável. Uma amiga minha, ela fez um post bem legal antes de ontem, falando sobre isso, sobre valor e custo. E foi bem interessante, que ela fez uma brincadeirinha, e aí ela foi colocando, assim, o valor de uma prevenção, aí botou em um saquinho de dinheiro, aí botou valor de uma restauração, aí saiu colocando. Aí, no final, ela colocou o valor de uma extração, aí botou, tipo, 3 saquinhos, que era um valor baixo.
Aí colocou o custo, né? Na verdade, ela colocou o custo de uma extração. E aí, no final, aí ela botou valor da extração. Inestimável, porque depois de perdido, a gente não podia fazer mais nada. E aí foi bem interessante, e aí o paciente ele tem que entender isso, que custo é diferente de valor. Suporte em tempo real, porque na maioria das vezes a gente está conectado. Eu mesmo só não estou conectada quando eu estou em atendimento, porque quando eu estou em atendimento eu nem pego no celular. Mas na maioria das vezes a gente está conectado, então a gente pode dar um suporte ao paciente. Às vezes eu tenho um paciente de ortodontia que entra em contato comigo através do Instagram, que não tem meu WhatsApp, e aí entra em contato comigo, tô com um ferrinho que está machucando, então eu posso dar aquele suporte em tempo real, fidelização e construção de um negócio lucrativo e sustentável. Como eu falei para vocês, gente, se a gente dá um suporte ao paciente, se a gente interage com o paciente, se a gente comenta, se a gente curte o comentário que o paciente fez na nossa postagem, isso daí cria uma interação. E quando cria essa interação, essa relação, a gente fideliza o paciente. Eu costumo dizer que os meus pacientes de ortodontia, eles não são só pacientes, eles são amigos. Eu trato os meus pacientes como amigos, eu brinco, eu tiro onda com eles. Por quê? Porque a gente cria um vínculo. Então, a fidelização já começa daí. Eu tenho aquele paciente que eu vejo todo mês, então eu crio um vínculo com ele, tá certo? Então, isso daí já é um dos motivos de criar a fidelização do meu paciente, porque é um atendimento diferenciado do que você chegar naquele profissional que está lá. Sente, abre a boca, certo? Você precisa fazer isso, isso e aquilo. Fim. Até próximo mês. É diferente, gente, é diferente de quando você cria um relacionamento. Então, é isso que a rede social quer trazer. Rede social não é um meio da gente se relacionar com as pessoas, mesmo que de forma virtual. Então, comece a partir daí, para que isso daí possa se estender até o consultório. Contratar a agência de marketing, vocês acham o quê? Que para fazer isso, deve-se contratar a agência de marketing? E aí? Eu acho assim, professor, se você não tem a criatividade e tal no começo, é sempre válido. Veja, hoje em dia, a agência de marketing ela é responsável por fazer todas as suas publicações. Ela faz desde da publicação em stories, da publicação em feed, assim como o conteúdo também. É diferente a agência de marketing do que você fazer um curso e aprender como se posicionar. Por quê? Vejam bem. Pode-se contratar uma agência de marketing? Pode, contanto que não vire uma coisa robotizada. Se vocês prestarem atenção, algumas empresas, elas têm aqueles anúncios que você vê que é aquela coisa de empresa mesmo. E aí, o que é que acontece? Quando isso acontece, muitas vezes nisso daí não há um engajamento com o paciente. Então, terceirizar 100% essa gestão de redes sociais não é bom. É um erro sério no caso de profissionais de saúde. Porque a essência de uma rede social está na relação construída entre pessoas. No momento que eu terceirizo, então, é como se você quisesse criar uma relação das pessoas que visualizam aquela postagem com, sei lá, alguém que fez que ela nem conhece, e por mais que a pessoa que fez, a empresa que fez uma postagem relacionada a você, isso, copiado e colado. Bruno falou tudo, é aquilo, copiado e colado. Se você perceber, algumas empresas, aquelas imagens de internet, coisas que a gente vê que realmente são feitos por empresas. E aí, isso daí não gera um engajamento, uma inter-relação pessoal, porque aí está sendo uma empresa que a gente trata assim como uma máquina produziu, e aí pode ser que aquela mesma publicação, aquela empresa fez para você, fez para
fez para Bruno, fez para Tiago, fez para Thaís. Imagina. Então, não é uma coisa pessoal. Foi uma coisa terceirizada que a empresa fez e aí ficou igual para todo mundo e ali não tem identidade. Não tem a sua identidade naquela publicação. Então, o que eles dizem é o seguinte: pode-se ter, pode, contanto que em algumas das postagens, em alguns dos momentos, você mostre a sua personalidade. Você coloque a sua personalidade. Eu não tenho tempo de viver 100% em rede social, administrando as redes sociais. Mas, em algum momento do dia, você tem condições de entrar, postar um stories, algum dia você vai, posta alguma coisa no feed que mostre autenticidade. Porque a autenticidade é que vai criar engajamento com as pessoas. Então, para iniciar, eu mesma que faço as minhas publicações, às vezes eu não tenho tempo de fazer todo dia. Essa semana mesmo, no início da semana, eu passei bem corrido, trabalhando muito, não tenho tempo, porque leva tempo de você pensar até o que você vai colocar, o que você vai falar. Você faz um estudo do feed, você tem um aplicativo para colocar e fazer assim, vou fazer uma ordem de postagem mensal. Tudo isso para ver se fica bonitinho. Gente, isso dá um trabalho enorme. Fora que você vai estar fazendo isso e ainda está atendendo, está dando aula, está no PSF, está em tudo que é canto. Então, assim, tem dia que realmente não dá, entendeu? Que isso é um erro, porque rede social requer constância, né? Que vocês sabem que tem essa questão de algoritmo, que você fica mais na frente, que as pessoas visualizam mais seus stories, mais ou menos isso. E aí tem um número X de postagens. Eu não consigo fazer tão certinho assim, porque eu não tenho tempo. Mas, mesmo assim, eu prefiro lidar com minhas redes sociais, porque eu mostro a autenticidade do que contratar uma empresa e ficar uma coisa engessada, tá certo? Então, você vai fazer Você que vai fazer o seu marketing em rede social. Então, primeiro de tudo, definir o seu nicho. O seu nicho seria o seguinte: definir o que você quer, aonde você quer chegar com isso daí. Onde você vai se enquadrar, em qual área você vai agir. Por exemplo, você é dentista e você é clínico geral. Então, tem uma coisa que você gosta mais de fazer. Então, seu nicho vai mais por onde? Vai mais por dentística estética, ou seu nicho vai mais por facetas e laminados. Então, você vai definir aonde você gosta mais de trabalhar, mais ou menos isso, para que você possa, a partir dali, gerar um engajamento melhor e uma promoção melhor daquele seu produto. Por exemplo, o meu nicho, eu sou ortodontista, e aí eu trabalho com endodontia e trabalho com harmonização facial, mas a minha paixão é ortodontia. Então, eu decidi que o meu nicho seria ortodontia. Então, não significa que porque eu defini o meu nicho ortodontia, eu não posso postar algo sobre prevenção, eu não posso postar algo sobre cáries, sobre alguma coisa de odontopediatria, não. Mas, basicamente, eu quero ser procurada como ortodontista, entenderam? E aí, a gente precisa definir sua persona. O que seria isso? Eu preciso definir qual é o meu cliente ideal. O meu cliente ideal no caso, se eu sou ortodontista, o meu cliente ideal vai ser pré-adolescentes, adolescentes e adultos jovens que estejam necessitando de um tratamento ortodôntico, que estejam buscando. Então, o meu cliente ideal não vai ser uma criança de 2 anos de idade. Entenderam? Porque o meu cliente ideal, se for uma criança de 2 anos de idade, não se encaixa no meu nicho, que for ortodontia. Porque uma criança de 2 anos de idade não utiliza-se do meu serviço. Basicamente isso, porque você, no momento que você vai fazer a sua postagem, você tem que estar pensando no seu público. Quem eu quero atingir com aquele público? Por exemplo, no primeiro vídeo que eu fiz para o Instagram,
que eu não sou muito boa de vídeo, gente. Mas no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei um monte de termo técnico. Parecia que eu estava falando para aluno. E aí um monte de gente colocou, adorei esse aparelho, mas eu não entendi o que é vestibularização. Outra, entendi nada. Aí eu fiquei, meu Deus. Ou seja, eu não falei para o meu cliente ideal. Então, qual o seu cliente ideal? O seu público é um público mais leigo, é um público mais informado? Como é o seu público? Qual é a sua persona? Para você definir para quem você vai falar, para quem você vai postar, entendeu? Então, o que foi que eu defini? Eu posso usar termos técnicos, contanto que eu explique de uma forma clara para aqueles que não conhecem os termos técnicos. Porque, às vezes, meu Instagram, ele tem muitos amigos. Aí, tudo dentista. Então, às vezes, você acaba postando, falando termos que nem dentista que não é ortodontista iria saber, entendeu? E aí, quando as pessoas foram falando, sim, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Aí eu disse, meu Deus, ninguém entendeu nada com isso que eu fiz. E aí eu passei a fazer as postagens. Eu posso utilizar termos técnicos, contanto que eu explique o que são. Por exemplo, eu vou falar incisivo inferior, incisivo central inferior. O paciente leigo, ele não vai saber o que é um incisivo, entendeu? Então, eu tenho que dizer os dentes da frente, ou colocar incisivo central inferior, o dente da frente embaixo, alguma coisa assim que o meu público, ele vai entender. Entenderam mais ou menos, né? Conhecer os desejos e necessidades da sua audiência. Por exemplo, muitas vezes a gente... Porque assim, né? Quando a gente faz odontologia, a gente acha tudo lindo. E aí o paciente não acha aquilo tão legal. Eu tenho um feedback de uma amiga minha que ela diz assim, que ela percebeu que toda vez que ela postava nos stories, coisa assim de mini parafuso, mini implante, uma coisa mais cruenta, os pacientes não reagiam bem àquilo. E aí, então, o desejo dele não era ver aquele procedimento sangrento. O desejo dele era ver procedimentos bonitos, aquele caso lindo que a oclusão era toda errada e ficou bonita, aquela mordida que estava cruzada e agora está linda e maravilhosa. Então, qual o desejo e necessidade da sua audiência? Eles desejam ver os casos que ficam bonitos, eles têm necessidade de algumas informações que muitas vezes nem a gente mesmo sabe. Então, assim, eu tenho que me deter a essas particularidades. Então, o que é que o meu público necessita? Eles necessitam de informação sobre escovação. No meu caso, como ortodontista, eles precisam de informação sobre escovação com o uso de aparelho, sobre passar o fio com o uso de aparelho. Aquilo que eu noto no meu consultório, que muitas vezes o paciente chega, como é que agora eu vou escovar? Então, isso daí eu já utilizo para fazer uma postagem, porque aí eu vou informar a outros pacientes que possam ter as mesmas dúvidas. Tenha estratégias de criação de conteúdo. Exatamente isso que eu estou falando também. Eu vou pegando as estratégias daquilo que os próprios pacientes, eles vão meio que soltando. Por isso que é importante também, vez ou outra, você fazer caixinhas de perguntas, tire suas dúvidas, porque a partir dali eles vão deixar algumas dúvidas e aí você já pode se utilizar daquelas dúvidas para criar conteúdo, porque aquela dúvida daquele paciente pode ser dúvida de muitos outros. Analise suas métricas e veja o que sua audiência consome mais. Isso também é muito importante. Se vocês entrarem na minha rede social, vocês vão ver que ela passa por uma fase de mudanças. Por exemplo, no início dela vai ter só foto pessoal, que era quando eu utilizava a rede social somente para fazer postagem pessoal. E depois começa a questão profissional. Aí você vai ver que tem uma diferença de cores, de design. Por quê? Porque eu fui vendo o que era que se adequava mais ao meu público. O que é que minha audiência consome mais? Por exemplo, eu percebi que quando se postava uma foto minha,
eu tinha tantas curtidas. Quando se postava uma foto do consultório, tinha tantas curtidas. E quando se postava uma foto de caso clínico, tinha tantas curtidas. Então, o que foi que eu entendi com isso? Que eu precisava postar mais fotos de tal forma para que eu tivesse mais engajamento e mais interação do meu público. Então, você faz um estudo das suas postagens, mesma coisa dos stories. Você começa a perceber, quando eu faço stories falando, eu tenho um nível de visualizações. Quando eu faço stories sobre tal assunto, eu tenho tantas visualizações. Então, você tem que começar a visualizar o que é que dá mais engajamento na sua rede social, para que você possa se engajar mais naquilo. Então, o que é que acontece? Logo no início da pandemia, quando eu fiz um dos cursos, ele dizia assim, que tinha que transformar o perfil totalmente em profissional, se eu queria trazer o paciente para o consultório. E aí eu transformei totalmente em profissional. Então, era só dicas, casos clínicos e uma mensagenzinha ou outra, alguma coisa assim, mas sempre com uma foto de jaleco, alguma coisa assim. E aí, quando eu fiz o outro curso, aí já dizia o contrário. Já dizia que paciente gosta de ver você. Gosta de ver você no consultório, gosta de ver você de jaleco, gosta de ver você na praia, gosta de ver você passeando. Por quê? Porque ninguém gosta também de entrar num perfil e ser totalmente profissional. Entrar e você tá ali só falando de dente. Porque as redes sociais, o costume que se tem, já é a gente entra numa rede social e segue a maioria das pessoas, porque a gente acha interessante alguma coisa. A gente acha interessante, sei lá, uma blogueira, as mulheres acham interessante as roupas que elas usam, os sapatos que elas usam, as dicas de tendências. Exatamente. Só o dentista aguenta só olhar dente. Eu sigo muitos professores de ortodontia que só postam caso clínico e dicas de como tratar. Mas por quê? Porque isso é interessante para mim. Um paciente meu não vai seguir um professor que ensina como tratar ortodontia, porque para que um paciente meu vai querer aprender a tratar ortodontia? Entenderam? Então, assim, realmente só o dentista aguenta só olhar dente. O paciente, ele quer interação, ele quer ver você, ele quer, doutor fulano tá passeando, tá? Entenderam? Isso daí é o que vai criar a interação, o engajamento, porque isso daí é que vai criar a intimidade. Então, quando eu fiz esse outro curso, daí eu comecei a mudar e comecei a ver que realmente aquilo engessado, de só consultório, de só dica clínica, sem postar foto minha, isso e aquilo outro, não trazia tanta atenção. E aí eu mudei totalmente o esquema de postagens e hoje eu vi que realmente a interação é maior e eu gostei muito mais de seguir essa outra linha. Então, eu fiz a análise do que eu precisava melhorar e onde eu tinha mais engajamento ou não e comecei a me adequar. Não seja generalista. No primeiro curso que eu fiz, ela dizia assim, quem faz tudo não faz nada. Hoje, eu faço praticamente tudo ainda no meu consultório. Não estou mais fazendo endo porque quem faz é minha prima. Não estou mais fazendo cirurgias maiores porque quem faz é a outra dentista. Mas eu ainda faço basicamente tudo. Mas para apostar, eu tenho que escolher aonde eu me vejo no futuro. No futuro, e não no futuro muito distante, que minha pretensão é na metade do próximo ano, é ser somente ortodontista, é ficar somente com ortodontia. Então, eu não posso ser generalista, porque senão, no momento que o paciente me procura e diz assim, doutor, eu queria fazer uma coroa. E aí eu digo, não, eu não faço, mas eu posto sobre aquilo. Então, isso daí cria uma confusão na cabeça do paciente, diferente de si. Como a clínica é minha, se eu postar o procedimento e colocar realizado por doutor fulano de tal. Aí sim, porque aí ele sabe que doutor fulano de tal é quem faz coroa, ponte fixa, próteses em geral lá na minha clínica. Mas aí se eu posto e utilizo a minha imagem, fica parecendo que quem faz sou eu. E se não é o que eu quero fazer, se não é o que eu quero para a minha vida, então eu não posso
vincular a minha imagem àquele procedimento que eu não faço. Então, eu quero vincular a minha imagem ao procedimento que eu pretendo fazer. Então, eu deixei de ser generalista, deixei de postar tudo para focar em ortodontia, porque eu quero seguir como ortodontista. Então, não seja generalista. Se você quer um ramo, então foque naquele ramo. Seja autêntico. É justamente aquilo que a gente falou sobre as empresas de marketing. Não vá no copia e cola. Também a questão de você pegar postagens prontas e publicar aquela postagem. Eu tenho uma amiga que ela faz as próprias postagens e chove gente que copia as legendas dela e ela fica super arretada porque ela diz, eu passo um tempão para fazer uma legenda, eu pesquiso, e aí vem um e cola, e isso daí não é ser autêntico, né? Até porque se a gente vai falar com a linguagem do nosso público, com aquilo que interessa ao nosso público, então a gente precisa de autenticidade, seja com a forma que a gente fala costumeiramente com eles, nos stories, mostre personalidade, do jeito que você fala com seu paciente no consultório, você procure falar também, como os stories, eles são uma área onde você até pode se soltar mais, pode postar diversas coisas que não seja somente consultório, então utilize isso para se mostrar um pouco mais acessível, com uma linguagem um pouco diferente. Informe, dê dicas, quebre padrões, desperte desejo. Isso é o que vai interessar, isso é o que vai fazer o paciente lhe seguir, se manter lhe seguindo e desejar consumir o seu produto. E seja constante. Como eu disse a vocês, eu não consigo, muitas vezes, fazer todas as publicações, uma publicação diária, tá ali nos stories todos os dias, porque às vezes eu não tenho tempo. Mas sempre que tenho tempo, e no mínimo umas 3 vezes na semana, uns 3 dias na semana, eu tento manter essa constância, para que não se perca o engajamento. Tenha sempre em mente que o principal ativo de um dentista é sua credibilidade. Não se constrói um consultório e ou clínica de sucesso da noite para o dia. É preciso ter história, autenticidade, consistência e envolvimento constante. Então, eu acredito que isso daí, essa Nízia Teles, ela é uma diretora de marketing, e aí ela falou isso, voltado principalmente para o dentista. Mas aí serve para todas as profissões, né? Isso, para a gente procurar um profissional, a gente tem que ter credibilidade no serviço dele. Então, assim, o que a gente falou naquela hora que João Paulo perguntou sobre o consultório é basicamente isso. Não se constrói um consultório da noite para o dia. Você precisa ter uma história, ser autêntico, ter consistência, envolvimento, fazer o seu nome, e aí sim você vai ter o retorno, né? Por isso que odontologia é aquela situação. Não saiam da faculdade pensando que no primeiro ano de faculdade vocês vão estar ganhando super bem, que não é a realidade da odontologia. A odontologia hoje, ela está muito melhor, mas não é a realidade da odontologia. Assim que a gente se forma, a gente rala muito, mas aí a gente chega lá, a gente consegue, e graças a Deus eu fico muito feliz mesmo. Eu digo às minhas amigas que eu adoro ouvir o feedback delas quanto à profissão, que até um dia desse tinha algumas que estavam meio esmurecidas, e eu adoro ouvir elas dizendo, eu já estou conseguindo cobrar tanto, e aí a gente fica, nossa, teve uma que comprou agora um equipamento que é 150 mil reais, nossa, e eu fico feliz porque aí eu vejo que se ela está investindo naquilo, é porque ela está tendo retorno com aquilo, e aí eu fico brincando com elas e digo, eu noto que tem futuro para a odontologia. E graças a Deus, né, hoje, a gente, depois de 7 anos, no caso, eu vou fazer 7 anos de formado daqui a pouco, e aí ralei muito de lá para cá, estudei muito, continuo estudando, mas eu acredito numa odontologia melhor e eu acredito no futuro da odontologia. Então, que assim seja, né? Seja
próspero o futuro da odontologia, que cada vez mais a gente possa valorizar a nossa profissão, que eu ainda acredito nisso. Então, e aí, vocês têm alguma pergunta, alguma consideração para fazer? Obrigada, Elaine. Que bom, a gente saiu um pouquinho de ver ácido, resina e adesivo ou raspagem em periodontia para falar de algum outro tema, né? De uma coisa que no semestre passado a gente teve também com a turma dos sétimos, que agora são oitavos, com um tema bem parecido, que também era sobre posicionamento digital, porque é uma coisa assim que está super em alta. E foi sensacional, eu consegui trazer Priscila, que é uma amiga minha do doutorado, ela do Rio de Janeiro, e Priscila, inclusive, ela faz mentoria online, né, com alguns profissionais de saúde sobre posicionamento digital. Priscila foi quem me ajudou muito mesmo no início, e eu consegui trazer ela para falar com eles, e foi assim um momento realmente também muito bom, porque, como eu falei para vocês, é um tema assim que está muito em alta. E daqui a pouco é o que todo mundo vai estar vivendo. Então, se vocês puderem, já comecem isso, comece e aproveite algumas fotos de faculdade, de tratamento, vocês sempre coloquem, mesclem um pouco, para pelo menos já começar a despertar aquele interesse dos pacientes, tá certo? Então, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Que bom que vocês gostaram. E aí, qualquer coisa, só entrar em contato, qualquer dica, qualquer dúvida, que a gente está aqui para a gente se ajudar, tá certo? E aí, na próxima semana, a gente se encontra. Certamente, na próxima semana, a gente vai fazer algum trabalhinho para vocês participarem um pouco mais. E aí a gente se encontra, tá certo? No mais, por hoje é só. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. E sexta-feira estaremos aqui. Antevéspera de feriado. Mas estejam aqui. Tá certo? Boa noite. Tchau.